dar os informes. E, pois bem, então, agora oficialmente falando, boa tarde a todos e a todas. É com um prazer imenso que a gente vem aqui hoje, né, dialogar um pouco com Fernanda. A palestra que Fernanda vai ministrar foi feita a convite, né, meu, porque ela é uma referência na área, né, já já eu apresento, né, para vocês, e é uma oportunidade de a gente ter um outro olhar, né, para além da professora da disciplina, para além das coisas que nós estamos discutindo no âmbito da disciplina, indexação e resumo, né, um olhar de quem atua bastante na área, pesquisa bastante na área, tem colaborado com muitos produtos de informação importantes. Então, é uma mais-valia, né, para nós ter aqui a Fernanda. De antemão, já agradeço o convite, de você ter tirado aí um tempinho, né, dos seus afazeres docentes em final de semestre também, para vir aqui conversar com a gente sobre esse tema tão importante quanto a indexação social e as potencialidades da folksonomia. Ok? Tomo a liberdade aqui de ler um pouquinho a biografia de Fernanda, que teve que ser editada, né? Mas vamos lá. Raimunda Fernanda dos Santos é professora do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora permanente externa do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Estadual de Londrina. Ela é doutora em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco e bacharela em Biblioteconomia pela Universidade Federal nossa aqui do Rio Grande do Norte. Ela é pesquisadora líder do grupo de pesquisa, de alguns grupos de pesquisa, mas com destaque para o grupo chamado Folk Collab, Colaboratório de Pesquisas e Práticas sobre a Folksonomia, Sistemas Híbridos de Organização do Conhecimento. É também vice-coordenadora do Programa de Extensão Universitário cbg.com, que é, na realidade, um canal, né, uma rede social por meio do YouTube, em que são articulados, né, saberes variados e que versam sobre temas transversais na ciência da informação, biblioteconomia. A professora integra grupo de pesquisa, é revisora de periódicos, autora de artigos científicos, especialmente e não limitado a áreas como organização e representação da informação e do conhecimento, folksonomia, recuperação da informação, inteligência artificial, modelos colaborativos de indexação, dentre outros. Então, é um prazer enorme contar com tua fala hoje, tua disponibilidade. Os meninos que estão presentes podem ter acesso a certificado, né, contanto que estejam presentes durante toda a palestra. E é isso, passo a palavra aqui para você. Por favor, fique à vontade. Quem está aí é Nina, bem-vinda, Nina, professora nossa também. Fiquem à vontade para formular perguntas para que no final a gente possa perguntar à professora. Vale também conversar com a professora sobre, né, assim, a gente tem certo limite de tempo, mas sobre a trajetória acadêmica dela, que levou ela a aprofundar, né, nessa área de organização da informação e do conhecimento. Tá bom? Então, passo a palavra para a Fernanda. Eu vou fechar minha câmera para facilitar a transmissão, mas, por gentileza, fique à vontade, estou aqui, sou todo ouvidos. Obrigada. Eu que agradeço, professora Mônica, pelo convite de estar aqui com a turma de indexação e resumos na UFRN, né, instituição em que eu me graduei, e você, professora Mônica, que foi minha professora também de graduação, né, então é um prazer estar aqui nesse momento, compartilhando um pouco aí das experiências e adquirindo conhecimentos também com vocês, né. A gente sabe que essa conversa é um aprendizado mútuo, né, a gente está sempre em constante aprendizado. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu peço licença para compartilhar a tela, certo? A minha apresentação, e fiquem à vontade para tirar as dúvidas ao longo da minha exposição, certo? Ok, quando estiver aparecendo, eu lhe dou um ok. Tá bem. Pronto, já está tudo certo. Tá. Então,
o tema da nossa conversa, né, é sobre a fluxonomia e a representação colaborativa de conteúdos na web, né, e em especial no aspecto relacionado à indexação, que é o foco dessa disciplina, né. Então, nós percebemos, assim, em termos de contextualização, que existem, né, dois campos de estudos na área da ciência da informação, né, dois subcampos que estão interligados aí e que contribuem para a recuperação da informação, que é a organização e representação da informação e a organização e representação do conhecimento. E o que é representação da informação em nível de contextualização para vocês, né? É um conjunto de atributos que representa determinado objeto informacional. As autoras Bracha e Café, elas informam, né, que essa representação, né, da informação, ela se preocupa, né, com dois tipos, né, de representação de objetos informacionais. A representação descritiva, que visa, né, descrever os objetos a partir de seus pontos físicos, para fins de recuperação, e a representação temática, que, nesse caso, visa na representação dos assuntos dos documentos, né. Então, em especial, a indexação é uma operação da representação temática da informação. Então, são exemplos, né, desse conjunto de atributos que representa determinados objetos informacionais. Os índices, os resumos, as fichas catalográficas, né, são exemplo, né, de atributos, de produtos gerados, né, pela representação da informação. A representação do conhecimento, por sua vez, diz respeito à estruturação conceitual que representa modelos de mundo, através da sistematização dos conceitos. Então, a representação do conhecimento, ela lida diretamente com os conceitos e as relações semânticas entre esses conceitos, né? E esses conceitos, de acordo com Dalby, eles são considerados como unidades do conhecimento, né? Então, a representação do conhecimento, essa representação, né, ela é feita por meio de diferentes tipos de sistemas de organização do conhecimento, né, também conhecido como SOCs, né, e esses SOCs, eles são utilizados, sobretudo, na etapa da tradução. Vocês sabem que a indexação, né, ela é uma operação da representação temática da informação. A classificação, por exemplo, é uma operação da representação temática da informação, porque nós estamos classificando o conteúdo dos documentos, né? Então, a indexação é uma representação do conteúdo dos documentos por meio de termos, né? E esses termos, eles se configuram ou propõem a ser pontos de acesso, né? Para fins de recuperação, acesso e uso da informação. E para que essa indexação ela seja realizada, é necessário que o profissional realize duas etapas. A análise de assunto, né, onde ele vai identificar ali os assuntos, ou o assunto principal daquele documento, certo? Então, ele vai tentar identificar o about nesse documento, e em seguida a tradução. Né? Ele vai efetuar a tradução desses conceitos principais, desses assuntos, em termos, e esses termos, eles podem ser, né, provenientes da linguagem natural ou de uma linguagem documentária, né? Então, essas etapas, elas são realizadas por profissionais de informação em diferentes tipos de objetos informacionais, sejam eles áudios, textos, imagens, vídeos, né? Então, e também em diferentes contextos, em diferentes sistemas de recuperação da informação. Contudo, né, essa etapa esses sistemas de organização do conhecimento, né, utilizados na etapa da tradução, eles são frutos da atividade de representação do conhecimento. Então, essa representação do conhecimento é realizada através desses sistemas, né? E esses sistemas, eles são variados, desde as classificações bibliográficas, como, por exemplo, a CDD, a CDU, as taxonomias, os tesauros, as ontologias, os mapas conceituais e as folksonomias, né? Então, são exemplos de sistemas de organização do conhecimento em que eles se diferenciam a partir dos níveis de representação do conhecimento, ou seja, as relações lógicas, conceituais,
epistemológicas e ontológicas desses conceitos, né? Então, a estruturação desses conceitos, por exemplo, em uma classificação bibliográfica, de termos em uma classificação bibliográfica, difere, por exemplo, de uma taxonomia, consequentemente de tesauros, de uma ontologia, de um mapa conceitual e de uma folksonomia, né? Então, cada sistema de organização do conhecimento desse possui relações semânticas entre conceitos, algumas mais complexas e outras menos complexas, certo? Então, aí entra no foco principal, que é a folksonomia, né, da nossa conversa de hoje. Que a folksonomia, como vocês viram anteriormente, é um tipo de sistema de organização do conhecimento. Entretanto, ele não tem uma semântica clara e complexa, certo? A semântica dela é incluída dentro das tags atribuídas pelos usuários. Então, a folksonomia, ela surgiu no contexto da Web 2.0, né? E ela contribui para as práticas de representação da informação e do conhecimento. Então, ela se configura como um campo de estudo a ser explorado, sobretudo em relação aos diversos sistemas e serviços informacionais em que ela está inserida, e elas são frágeis em relação ao grau de formalização da linguagem. Por quê? Porque elas não apresentam relações hierárquicas, né, relações associativas entre conceitos, mas possuem um elevado potencial de semanticidade, que é denominado de semântica latente, certo? E eu falei tanto de folksonomia, e o que é a folksonomia, né? Folksonomia é uma tecnologia cunhada em 2004 por Thomas Van der Waal, um arquiteto um arquiteto da informação, né, com a junção das palavras folk, do germânico povo, grupo de pessoas, e taxonomy, do grego ciência ou técnica de classificação. Então, em uma pesquisa, né, que eu realizei juntamente com o professor Renato Fernandes Corrêa, nós tentamos identificar na literatura nacional e internacional quais são os conceitos que se aproximam da ideia de Thomas Van der Waal e como conceituar a folksonomia a partir da ótica da ciência e da informação, né? Então, nós vimos que na literatura da área, né, de biblioteconomia, ciência da informação e áreas correlatas, a folksonomia, ela ora é denominada na literatura como uma classificação colaborativa, uma indexação social, né, uma etiquetagem colaborativa, folksonomias no plural, folksonomia no singular. Então, nós, a partir desse levantamento, né, de termos e de conceitos, nós criamos, né, uma síntese desses conceitos, com base tanto na terminologia cunhada por Thomas Van der Waal, quanto no que conseguimos identificar na literatura. Então, conceituamos aqui a folksonomia como o resultado do processo de etiquetagem, ou seja, atribuição de etiquetas, palavras-chave, realizada pelos usuários, sejam eles humanos ou robôs, mediante o emprego de termos provenientes de linguagem natural, ou seja, aquela linguagem que é proveniente da escrita ou da fala, né, visando representar objetos informacionais compartilhados em qualquer formato, sejam eles textos, imagens, áudios, vídeos, para fins de representação e recuperação da informação. Então, a folksonomia é o resultado do processo de atribuição de etiquetas, né, em sistemas colaborativos, em sistemas que permitam a participação de sujeitos no processo de representação desses conteúdos, seja na representação descritiva desses conteúdos, seja na representação temática desses conteúdos, né. Então, a folksonomia, ela possibilita a manifestação de preferências e interesses dos usuários. Eu já visto que eles estão atribuindo tags que se baseiam com as suas preferências, as suas percepções, né, e da forma em que eles costumam acreditar em determinados conteúdos, né. Ela é uma prática de indexação personalizada e discursiva, indexação não no sentido pleno do seu conceito, porque nós sabemos que indexação ela envolve duas etapas, né, análise conceitual e tradução. Então, como são realizadas pelos usuários, não profissionais da informação, necessariamente. Então, essa folksonomia, ela é considerada como indexação indexação colaborativa, né, não no sentido pleno do seu conceito,
mas no sentido de que as pessoas estão aí podendo atribuir tags relacionadas ao assunto dos documentos também, né? E ela está presente em ambientes digitais colaborativos, né? A partir da sua percepção estreita ou aberta. E aí vocês vão ver os tipos de folksonomia. Então, nós podemos ver a folksonomia, por exemplo, no Instagram, no Facebook, no Twitter, né? As pessoas podendo atribuir hashtags aí para representar os seus conteúdos. São exemplos clássicos, né, de mídias sociais que integram esses recursos. E elas possibilitam a organização, a representação, a navegação, recomendação e recuperação de conteúdos na web, né? Então, as tags, elas representam narrativas e discursos que são instituídos por pessoas e robôs, né? Também os considerados os bots ou os trobots, né? E elas são basicamente, né, categorizadas por Peters de acordo com duas tipologias, né? A etiquetagem restrita, ou também considerada como etiquetagem específica, em que somente o autor do recurso é possível atribuir aquela tag para representar os seus recursos, e etiquetagem colaborativa, onde não somente o autor dos recursos, mas também aqueles usuários que fazem parte daquelas comunidades, né, ou daquela comunidade, pode atribuir a etiqueta relacionada a esse conteúdo. Então, na etiquetagem específica, a proposta é que somente o autor atribua, né, e na etiquetagem colaborativa, vários usuários estão ali atribuindo, é o que nós chamamos de etiquetagem de muitos para muitos, né? Então, elas se diferenciam pelo tipo de permissão adotada no processo de atribuição de etiqueta pelo usuário, né? E existem com isso, algumas implicações positivas e negativas, né, da folksonomia nesse processo. Haja vista que é quem? São as pessoas, né, e também os robôs atribuindo etiquetas, né, nesses ambientes colaborativos. Então, algumas, alguns aspectos positivos, né, da folksonomia é que ela permite variadas percepções dos usuários, né, acerca daquele recurso, daquela imagem, daquele áudio, daquele vídeo que está sendo representado, porque várias pessoas estão olhando, observando aquele conteúdo e estão podendo atribuir tags, né? A possibilidade de encontrar conteúdos semelhantes, graças às conexões criadas pelas tags, na medida em que os usuários estão atribuindo tags nas mídias sociais, por exemplo, cada tag, ela gera um hiperlink, né, que, por sua vez, se conecta a outros tipos de conteúdos. Por exemplo, quando você vai no Instagram e faz uma busca por Covid-19, hashtag Covid-19, você vai encontrar todos as imagens, os vídeos, que foram publicados e indexados pelo termo Covid-19, pela tag, né, na verdade. Então, ela também possibilita uma variedade de comunidades com diferentes níveis de especialização, então tem grupos e tem sistemas que permitem a participação de usuários específicos na atribuição de etiquetas, vocês vão ver um pouco mais à frente, e tem aqueles sistemas que permitem a participação de variados usuários, sejam eles experientes ou não. Ela contribui para a garantia de uso, na medida em que a garantia de uso, como um princípio, né, para a construção e atualização de sistemas de organização do conhecimento, ela é pautada em quê? Os termos, eles devem ser provenientes e devem ser considerados na medida em que esses mesmos termos, eles são usados pelos usuários, né, ou pela aquela comunidade em que faz parte. Então, a folksonomia, ela preza, sobretudo, pela garantia de uso, porque quem está ali representando aquela informação são os usuários, né? E a partir dessa linguagem dos usuários, eles estão indexando esses conteúdos. E para a serendipidade é um domínio de especialidade, porque às vezes você nem muito menos você está interessado em procurar aquele conteúdo,
mas a partir daquela tag que você atribuiu, você vai, ou que você buscou por essa hashtag, você está encontrando também conteúdos semelhantes, né? Que também foram indexados por essa mesma hashtag. Ela permite um alcance visível e negociável das expressões de vozes minoritárias, inclusive pessoas, né, fazendo movimentos, né, antirracistas, né, contra a homofobia, né, contra o feminicídio, questões relacionadas, né, a diversos assuntos que permeiam a nossa sociedade, e as pessoas estão levantando hashtags e impulsionando os conteúdos na web também, né. Ela contribui para a criação e atualização de outros sistemas de organização do conhecimento. Então, nós vimos que a folksonomia ela é um sistema, né, de organização. Então, ela contribui para outros. Por quê? Porque existem propostas e existem já produtos gerados da criação de uma ontologia a partir da folksonomia, da criação de taxonomias a partir da folksonomia, né, e da atualização desses sistemas de organização do conhecimento partindo da linguagem dos usuários, né, a linguagem das tags. E ela permite também uma rapidez na manipulação de uma quantidade significativa de recursos, porque nem sempre o profissional da informação, dependendo do ambiente, ele vai conseguir indexar e representar aqueles conteúdos todos, né? Então, a folksonomia, ela permite essa rápida manipulação e de participação dos usuários nesse processo de indexação. Mas, como nem tudo é flores, né? Existem suas implicações negativas. Quais são elas? Né? Dentre elas, o emprego de termos com polissemia, com sinonímia, descritores com homógrafos, né? Ou seja, descritores que possuem a mesma escrita, mas possuem significados diferentes. O uso de palavras que são personalizadas, às vezes tem usuários na web que usam tags que fazem sentido apenas para si mesmo, né? Ou para aquele grupo de pessoas. Tags com erros de grafia, com expressões regionais, que nem sempre são compreensíveis por pessoas que fazem parte de outras regiões, a inexistência de relações paradigmáticas entre as etiquetas, então não existe um sistema, né, que denote que o usuário, mediante a sua participação, ele tem que usar uma etiqueta mais geral e, em seguida, uma etiqueta mais específica, né? Então, não existe essas relações de hiponímia e hiperonímia na folksonomia, propriamente dita. Então, os usuários estão, ora, atribuindo termos muito gerais, ora, atribuindo termos muito específicos. Então, isso é um dos problemas também da folksonomia nesses sistemas. A conflação de offness e aboutness, então, tem pessoas que estão representando os conteúdos, tanto pelo que o documento em si apresenta, por exemplo, a cor daquela fotografia, ou as cores, e o aboutness, né, o que tem, ou quais são os assuntos daquela fotografia, a quantidade de pixels, às vezes as pessoas representam em hashtag, então, existe essa conflação de offness e aboutness, o que pode trazer, né, aspectos negativos e tornando, né, essa recuperação inconsistente, se observarmos pelo olhar da indexação propriamente dita, né. O uso de chatbots, né, recentemente, né, a alta incidência de chatbots programados para atribuir tags que propagam a rápida popularização de conteúdos adulterados e vinculados às fake news na rede. Então, nós vemos que a folksonomia, em relação às suas implicações negativas, sobretudo no contexto da pandemia da Covid-19, nós verificamos uma quantidade muito alta de chatbots programados para atribuírem tags para promover essa rápida popularidade de fake news, né, nas mídias sociais, né. Então, as pessoas, quanto mais estão atribuindo essas tags que estão vinculadas às fake news, mais esses conteúdos eles vão assumindo, né, e ficando no trend topics, né, no topo das publicações, por exemplo, no Twitter, né, e isso vai facilitando essa rápida propagação de fake news, e também aqueles usuários que são leigos, ou aquelas pessoas que não conseguem discernir o que é informação e desinformação, tendem a consumir esses conteúdos.
E esses robôs, eles estão aí, né? Os Trollbots, por exemplo, eles têm comportamento como humanos. Eles têm perfis de humanos, eles têm fotografias, eles têm nomes, e eles interagem como humanos, né? O objetivo dele é trollar as pessoas, então, por isso que o nome é Trollbots, né? E se eles trollam as pessoas em comentários, eles trollam também criando tags para criar essa rápida popularização. E a folksonomia, ela tem um potencial de desencadear e amplificar essas bolhas informacionais, na medida que quanto mais as pessoas vão criando e atribuindo tags, né, em determinadas redes, essas tags elas vão se configurando como recursos ou hiperlinks que vão dando acesso a conteúdos relacionados, né? Então, vai se criando aí e propagando bolhas informacionais. Então, o que eu quis dizer anteriormente é que a fluxonomia ela não é a causa que propicia a desinformação, certo? No sentido de ela é o principal recurso, né, que vai construir e propagar as fake news, né, ou desinformações de maneira geral. Mas ela está associada a uma das atividades que facilitam a sua visibilidade e propagação, que são as tags, né, que geram vamos dizer, visibilidade na rede. Né? Quanto mais uma tag é atribuída, mais aquele conteúdo tende a alcançar ali o topo das publicações, né, e ser mais acessado pelos usuários. Então, esses bots são criados e programados tanto de maneira autônoma quanto assistida para fazerem determinado conteúdo ou tag adquirirem rápida popularidade na rede. E esse foi das minhas preocupações também em entrar, né, na Associação Internacional de Inteligência Artificial, para tentar também entender esses ambientes algoritmicamente modelados e entender, né, quais são as ferramentas, né, e quais são as propagações, né, em termos de conteúdos e representação das informações nesses ambientes web. E aí, uma pesquisa que nós fizemos, né, no final do ano passado, para o início deste ano, nós verificamos que, dentre os conteúdos que foram analisados no Twitter, né, a ferramenta Bot Sentinel, que nós utilizamos para analisar os padrões de postagem de conteúdos e de impulsionamento de hashtags, foram identificados 154 mil bots identificados, né, ou seja, robôs que estão atribuindo tags, e cerca de 80 mil postagens com hashtags com erros de digitação. Ou seja, o que dá, né, uma alta margem para pensarmos que foram robôs que programaram, né, essas hashtags. Uma vez que hashtags com alta incidência, né, de erros ortográficos, às vezes você gera ali, né, um conteúdo nesses ambientes colaborativos, e aí você programou o robô, uma vez que você programou para ele disseminar esses conteúdos, ele vai disseminar da mesma forma como você programou. Então, às vezes tem pessoas querendo propagar fake news na web, né? E aí eles programam esses bots para que disseminem. E às vezes há erro de programação desses bots. Então, com erros de grafias, né? E que vai implicar aí também na recuperação. Então, foram identificados hashtags vinculados à negação de recomendações de autoridade de saúde, por exemplo, negações de fatos científicos estabelecidos, como a fake science, hashtags que visam, cujos conteúdos representados, né, indexados, objetivavam a manipulação de dados e descrição de tratamentos prejudiciais em relação à Covid-19, e disseminação de medidas de proteção ineficazes também, sobretudo anti-vacina, né? Então, percebemos aí que essas hashtags, né, vinculadas à Covid-19, por exemplo, pandemia 2020, pandemia 2021, tendem, a maioria, a serem relacionadas, né, sobretudo no Twitter, a esses tipos de conteúdos.
e algumas, inclusive, estava Covid-19, né? Por exemplo, sem o D, Covid, com erros programados, né? Na atribuição dessas hashtags. E falando aí na indexação, né? Como minimizar essas implicações negativas e também fazer com que esses usuários que estão atribuindo tags, eles identifiquem esses discursos que são artificialmente promovidos, né, em ambientes que adotam folksonomia. Existe uma iniciativa chamada Tagging Literacy, né, que também é conhecida como a competência classificatória, né, que é objetiva sensibilizar e capacitar os sujeitos informacionais para a atividade de classificação ou indexação de conteúdos e identificação de discursos, né? Esses discursos que são artificialmente promovidos por robôs, né? Então, também já existe essa iniciativa, né? Em prol de como você identificar hashtags, né, ou como você tentar identificar, usar ferramentas, como, por exemplo, a Bot Sentinel, que é uma ferramenta gratuita, a Keyrole também, né, outra ferramenta gratuita para você identificar se aquela tag é vinculada a um conteúdo adulterado ou fake news, né. Então, a folksonomia, ela está presente em vários ambientes, inclusive, por exemplo, a informação musical, músicas, né? Existem plataformas de músicas, a Last FM, por exemplo, ela permite os usuários atribuírem tags para indexar e representar essas músicas. A Arquigrafia é uma plataforma que ela possibilita às pessoas que se cadastrarem selecionarem e compartilharem e indexarem imagens de arquitetura. Então, imagens, sobretudo, de arquiteturas antigas ou arquiteturas contemporâneas. Então, esses usuários, eles vão atribuindo tags, tanto de outras imagens, quanto da própria imagem em que ele compartilhou. E o diferencial dessa plataforma é que ela não possibilita apenas que você escolha termos ou tags, na verdade, atribuídas por você ou por outros usuários que já previamente cadastraram essas tags. Ela possibilita, dentro dela, né, a integração com um instrumento de controle terminológico. Por exemplo, uma taxonomia para você conseguir identificar, dentro dessa taxonomia, que termo poderia ser interessante para a indexação dessas imagens, certo? E ela tem também uma espécie de política de indexação colaborativa dentro dela. Ela diz assim: utilize termos relacionados à estrutura propriamente dita da arquitetura, e não à cor da imagem, por exemplo. E ela vai sinalizando uma espécie de política de indexação híbrida, né, em que ela integra tanto as tags atribuídas pelos usuários, quanto os termos provenientes de um instrumento de controle tecnológico, certo? Temos também o Pixabay, né, uma plataforma tanto de imagens vetoriais, cenas de vídeos de alta qualidade. Então, aqui é um exemplo que eu busquei pelo Rio de Janeiro, né, e apareceu alguns vídeos relacionados a essa plataforma, e os usuários indexam também imagens e vídeos, né, com hashtags. E a folksonomia, ela está contribuindo, por exemplo, para a indexação e representação de imagens. Representação, quando eu digo, é no contexto geral, tanto descritiva quanto temática, mas nós sabemos que no âmbito da informação imagética, a indexação de imagens, ela não pode estar somente pautada no conteúdo daquela imagem, ela tem que estar pautada, né, em relação aos elementos presentes naquela imagem também. Então, como, por exemplo, o nome de pessoas, lugares, fenômenos naturais ou sobrenaturais, contidos em uma xilogravura, em uma obra artístico-pictórica, por exemplo, né? Então, a folksonomia, as pessoas atribuindo, elas conseguem identificar elementos que nem sempre o profissional da informação consegue identificar. Ela contribui para os aspectos abstratos também, né? Então, por exemplo, imagens relacionadas à educação, saúde, transporte, fidelidade,
traição, crimes, né? Então, essa fluxonomia ela contribui para a identificação desses aspectos abstratos em imagens, abstratos, aspectos de produção mesmo, quem é o artista, quem é o pintor, quem é o fotógrafo, né, dessa imagem, então, fluxonomia também contribui, e os aspectos técnicos, como, por exemplo, a cor, dimensão, as técnicas de impressão dessa imagem, o tipo de material, os instrumentos utilizados para aquele pintor desenhar, ou entalhar, o artista, né, o estilógrafo, enfim. Então, a fluxonomia ela contribui para essas riquezas de detalhes na representação da informação, né, imagética. Na informação musical, nós vemos que, por exemplo, plataformas como o Deezer, Spotify, né, eles estão coletando as informações dos usuários, as palavras empregadas nas buscas pelos usuários para indexar os seus conteúdos, né? E, além disso, ela possibilita que os usuários, né, à medida com a sua interação também, consigam identificar aspectos de título e autoria, aspectos sonoros, qual é o gênero musical, a tonalidade da música, os aspectos da dimensão emocional, tem pessoas que estão buscando as músicas aí por músicas para repousar, para relaxar, para estudar, né? Então, cada classificação dessa, a forma como os usuários estão buscando, estão sendo classificados esses conteúdos nessas plataformas, né? Os aspectos de produção e edição, se a música original, remixada, adaptada, né? Os aspectos geográficos e cronológicos, qual é o local de originalidade dessa música, e os aspectos técnicos também, né? As descrições técnicas relacionadas a essas músicas. Para imagens em movimentos, ela também contribui, né? Para o detalhe nessas descrições dessas imagens em movimento, os fenômenos, os lugares, as pessoas, os aspectos abstratos também, os assuntos dessas imagens em movimento, os aspectos de produção, o produtor, o diretor da gravação, e aspectos técnicos, como montagem, edição. Então, a fluxonomia, por exemplo, está no YouTube, né? Você pode indexar, você pode representar os vídeos, né, no seu canal do YouTube, você utilizando, né, hashtags para representar esses conteúdos, e o YouTube, inclusive, está vendo a possibilidade do usuário incluir a tag ao longo que o vídeo está sendo apresentado, né, executado. Então, por exemplo, se no vídeo aparece um pássaro, né, na tela, você é possível clicar no pássaro e atribuir a tag pássaro, por exemplo. Então, eles já estão vendo essa possibilidade de articular aí elementos da inteligência artificial, do machine learning, com a atribuição de tags também, né, nesse processo de reprodução do vídeo e reconhecimento de elementos que estão presentes no vídeo, sem necessariamente ter um campo ali para indexação abaixo. E a folksonomia, como eu falei, só para a gente, a última parte da nossa conversa, é que ela contribui para a atualização de instrumentos de controle tecnológico, como, por exemplo, taxonomias, ontologias, né? Então, esses instrumentos, eles estão agregando o potencial das folksonomias, né, para a representação de domínios do conhecimento, né? Então, por exemplo, o tesauro. Tesauro, ele nem sempre é atualizado, né? Porque requer um conjunto de especialidades, um conjunto de pessoas, de profissionais ali, naquele processo de atualização. E existem já propostas e produtos gerados a partir da integração da folksonomia com esses outros sistemas, né, de organização do conhecimento. Então, essas propostas, elas exploram as potencialidades da folksonomia com o suporte dos formalismos e métodos utilizados na construção de instrumentos de controle tecnológico. Por exemplo, as relações hierárquicas, as relações associativas presentes ali no tesauro, ou os axiomas, as inferências presentes nas ontologias, né? Então, descortinando, assim, novas perspectivas para auxiliar a troca de conhecimentos em ambiente web, né? E, consequentemente, contribuir para as práticas de indexação de recursos. Então, existe um produto gerado, né, a Tag Ontology,
que é uma ontologia dedicada a formalizar a ação de etiquetagem a partir dos seguintes elementos: o objeto, as etiquetas, o usuário e o domínio no qual essa etiquetagem é realizada, proposto por Gruber. Existe a Taxofolk, né, que é um algoritmo para derivar a classificação, taxonomia e folksonomia híbrida para navegação aprimorada do conhecimento, então sempre promovendo a navegação mais aprimorada, mais especializada, promovendo a encontrabilidade da informação, né, nesses ambientes. E existem as ontologias folksonomizadas, que são modelos que visam relacionar aspectos complementares de ontologias e folksonomias, combinando a estrutura sistematizada de ontologias à semântica latente das folksonomias, certo? Então, ela contribui para a construção de um modelo orientado na garantia do usuário, para a navegação e descoberta do conhecimento, identificação dessas discrepâncias entre o conhecimento emergente de uma comunidade, haja visto que são pessoas que estão usando, né, e atribuindo essas tags, e a representação formal desse conhecimento em um instrumento de controle tecnológico, e a aplicação de medidas de similaridade para a detecção de sinonímia e construção automática de hierarquias de tags, por meio dos algoritmos heurísticos da inteligência artificial, né? Ela também tem um elevado potencial para o desenvolvimento de estudos tecnológicos e a criação e manutenção e atualização de outros sistemas, como eu falei anteriormente. Então, para finalizar, eu ressalto, né, essa riqueza de possibilidades oferecidas pela folksonomia para a indexação, né, de recursos, né, em ambiente web, e também para o desenvolvimento de práticas e pesquisas científicas no campo da ciência da informação. A complementaridade, então, o que eu quero também deixar claro aqui na nossa conversa de hoje é que a folksonomia ela não vem substituir as práticas de indexação que já são realizadas pelos profissionais da informação, certo? Ela vem para complementar, ela vem para contribuir, né, com os profissionais da informação em ambientes colaborativos, né? Tanto que existem propostas na literatura chamada folksonomia assistida, ou seja, é prezar a assistência do usuário para dizer assim, olha, não atribua essa etiqueta, não, que essa etiqueta ela tem erros ortográficos, não atribua essa aqui, não, porque ela é muito geral em relação a esse conteúdo. Então, tanto a máquina quanto profissionais da informação fazer esse processo de validação dessas etiquetas. Então, por isso é importante essa complementaridade. Haja visto o potencial do profissional da informação e dos usuários, porque nem sempre nós, enquanto profissionais, conseguimos identificar recursos e conseguimos identificar os elementos presentes nesses recursos, né? Por exemplo, imagens. Imagens, elas são complexas e altamente subjetivas, então, nem sempre a gente consegue identificar o que tem numa imagem ou o que tem em um vídeo, né? E os usuários estão aí atribuindo. E a importância de levar em consideração esses metadados gerados pelos usuários, para a construção e atualização de outros sistemas de organização do conhecimento. Então, para que isso ocorra, né, faz necessário o profissional ou pesquisador da área de ciência da informação dedicar aos estudos de inteligência artificial e desses ambientes que são algoritmicamente modelados, para identificar, né, como são essas dinâmicas artificialmente construídas e também essas dinâmicas que os usuários estão participando desses ambientes, né? E a necessidade de realização de estudos e comportamento de usuários nessas plataformas também, porque se a indexação a gente tem que pensar no usuário, então esses ambientes, nós precisamos analisar o comportamento desses usuários, para identificar qual é a motivação que esses usuários atribuem a essas hashtags, o que eles pensam ao indexar esses conteúdos, né? E preocuparmos também na formação desses usuários, né? Na educação desses usuários para desenvolver a competência classificatória através do Tagging Literacy, né? Então, essas são as principais referências, eu espero ter trazido aí os principais pontos, mas eu sigo aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? E a gente interagir. Então, meu muito obrigada, aproveito a oportunidade só para falar que sigam o Focolab, né, que é um grupo de pesquisa que eu faço parte da liderança dele, que só tem pesquisadores
que dedicam-se aos estudos de fluxonomia, certo? E lá nas nossas mídias sociais nós estamos disseminando, compartilhando artigos sobre o tema, que talvez seja de interesse para vocês, tá bom? Então, muito obrigada. Fernanda, super obrigada pela sua excelente palestra. Eu tenho absoluta certeza que trouxe muita informação importante para os meninos. Como eu falei, Fernanda é uma pesquisadora que tem enveredado assim, com compromisso desde que saiu da graduação, né, e sempre persistindo nesses temas relacionados à organização da informação e do conhecimento, indexação, fluxonomia, e ela, né, inclusive eu já tinha falado de você nas minhas aulas, né, a gente trabalhou já com textos seus, o que eu acho maravilhoso. Então, ninguém melhor, né, para trazer aí experiências no campo, mostrar as potencialidades, né, desse tipo de atividade e engrandecer mais ainda, né, o assunto. Eu tenho certeza que os meninos, né, como eu, gostaram muito, estão aqui lhe parabenizando, né, na palestra. E se vocês tiverem algumas dúvidas, por favor, vão colocando aí no chat, mas eu tenho já uma pergunta, não é bem uma pergunta, é mais uma constatação. Como é que você vê, Fernanda, você acha que os bibliotecários mais tradicionais têm certa limitação e resistência a trabalhar com a indexação social? E como é que você vê essa resistência sendo superada? É uma boa pergunta, Mônica, porque, inclusive, assim, quando eu comecei, sim, pessoal, uma observação antes de eu responder à professora Mônica. O tema eu conheci na disciplina da professora Mônica, certo? Para vocês verem como ela gera frutos, né, também. Então, eu conheci através da disciplina de indexação, que é essa disciplina que vocês estão cursando também. A professora Mônica apresentou o tema, e aí eu me interessei, ela foi me apresentando alguns textos, e aí, a partir disso, eu fui desenvolvendo. Então, é por isso que é importante também essa disciplina na formação de vocês e para desenvolver esses novos olhares, né, em relação às práticas. Em relação à sua pergunta, professora, eu vejo assim que 2016, 2014 a 2016, né, que foi a época do meu mestrado, eu percebi que eu e o professor Renato, na época, o meu orientador, a gente submetia alguns trabalhos, né, e quem fazia parte da banca geralmente eram pesquisadores que eram bastante, assim, antigos na área, renomados também, mas que possuíam uma visão um pouco negativa em relação à folksonomia, né? Então, eu fui percebendo que ao longo desse tempo, né, de 2016 em diante, houve uma maior flexibilidade, um olhar mais aberto em relação aos profissionais e pesquisadores do campo, assim. Eu acredito que ainda tenha muitas resistências em relação à folksonomia, porque, de fato, ela tem essas implicações negativas, mas eu acredito que os profissionais, eles precisam conhecer, né, essas plataformas, esses ambientes, e é o futuro, é o que há, né, em relação à organização e representação da informação e do conhecimento, né? Essas plataformas que vão surgindo de streaming de vídeos, de áudios, né? Como nós conseguiremos conseguir espaço, né, de atuação nesses campos, se nós não coadunamos ou não entendemos esses ambientes e nem muito menos valorizamos as práticas dos usuários, né? Esses ambientes, eles estão pautados nos usuários, então, eu acho que é uma tendência aí dos profissionais se tornarem flexíveis, é uma pena, porque nem toda a formação do bibliotecário contempla disciplinas ou abordagens como essa, que você está contemplando, né, para contribuir para a formação de futuros. Mas eu acho que os currículos dos cursos de biblioteconomia, né, precisam ser Terão que atualizados adaptar-se, né? para incluir. E aí, inclusive, disciplinas como gestão de dados, né, também. E também, como você falou, não é que uma coisa contrapõe a outra, né?
existem sistemas híbridos, são coisas complementares, né? E depende também do escopo e da atuação de onde você está, da sua unidade de informação, do contexto em que você está, mas é uma tendência irreversível, né? É verdade. Temos aqui algumas perguntas. Flaubert pergunta se você acha que, devido ao volume informacional, né, presente na web, se a folksonomia pode chegar a ter um impacto negativo. E depois eu faço a outra, porque senão confunde. Eu acho, Flaubert, que ela pode, na verdade, ela não pode chegar, ela tem seus impactos negativos já, né? E, sobretudo, agora com os robôs atuando nesse processo de representação, né? Então, criar ferramentas também de identificação, de checagem, não só desses fatos de fake news, mas também de tags vinculadas, né, a esses conteúdos, como as iniciativas aí do Facebook, do Twitter, do Instagram, que tem adotado iniciativas assim para checar tags que são vinculadas. Não sei se vocês já conseguiram aí representar algum conteúdo com a tag sobre pandemia ou Covid, e que essa tag estava intimamente relacionada a conteúdos de fake news, e a rede, né, ou a plataforma em si já identifica e já constata e diz, mesmo que você não venha disseminar fake news, mas se atribui uma tag vinculada a conteúdos previamente indexados. Então, e é difícil esse processo de checagem com qualidade, né? Eu já visto que as plataformas também tendem a ter um direcionamento político e também econômico, né? Nesses cenários. Então, a folksonomia ela pode gerar esse impacto negativo, dada a inteligência artificial, né? E a força desses algoritmos aí nesses ambientes. Aí eu acredito que a necessidade faz os sistemas informáticos evoluírem a ponto de também tentar algum controle, né, sobre esses aspectos negativos aí que estão presentes. Bom, Paulo está perguntando assim, em relação à questão dos bots nas plataformas digitais, não existe uma forma de controlar esse movimento de impulso das fake news? O bibliotecário no meio digital poderia ter novas funções a desempenhar, sobretudo aí no refinamento, no controle, né, o complemento. Eu vou compartilhar com vocês essa ferramenta aqui, que além dela identificar, ela bloqueia. A ferramenta bot sempre. Ela vai bloqueando também, sabe? Elas identificam e vai bloqueando para tentar ir minimizando essa quantidade. E eu acredito que o profissional da informação, ele precisa mesmo atuar diretamente na construção de políticas de indexação híbrida, de entender esses ambientes, né, algoritmicamente modelados, de promover estratégias de tag literacy, né, de competência classificatória também, não só para ensinar o usuário o que indexar, como indexar, mas também como identificar esses conteúdos que têm fake news, por exemplo, sabe? São movimentos que, se os profissionais são da informação, precisam estar diretamente ligados, né? Criar essas ferramentas também, né, pautadas nisso. Eu coloquei aqui o link da ferramenta, certo? Bot Sentinel. Interessante. E, sobretudo, assim, o profissional já ficar, né, em alerta e ter essa proatividade em relação a isso. Quando ele integra o mercado de trabalho, ele tem que ter, né, esse olhar aí mais amplo, que não só aquele voltado, né, para as práticas super técnicas, mas para realmente abraçar a dinamicidade aí com que essa área evolui. Fernanda, um outro aspecto que eu queria explorar, que eu acho que é uma mais-valia para os meninos, é que você relatasse assim sucintamente quando você foi fazer o mestrado, o tema que você trabalhou e o tema que você trabalhou no doutorado. Aí o objetivo é eles perceberem como essa área tem muitas nuances, né? Área de pesquisa muito interessante. Sou suspeita, mas
é uma área muito rica. Então, por meio, né, dos seus produtos aí acadêmicos, eles vão poder ter ideia, né, do que eles fizeram, do que pode ser feito por eles também. Sim. Na época do meu mestrado, foi 2014 a 2016, eu saí da UFR em 2013, né? Aí fui direto para o mestrado. Lá eu trabalhei com os modelos colaborativos de indexação, né? Eu tentei identificar que tipos de propostas existem na literatura e que podem ser aplicadas no contexto da BRAPS, que é a base de dados referencial, que hoje em dia ela é denominada Base de Dados em Ciência da Informação, né? Porque a BRAPS, ela usava o mesmo termo, os mesmos palavras-chave utilizadas pelos autores nas publicações dos seus artigos. Então, eles faziam só copiar e colar, né, o que a gente pode considerar como uma folksonomia restrita. E eles geravam nuvem de tags também, a partir dessas palavras-chave. E aí, nós vimos aí um problema também, não só na política de indexação, mas de alguns elementos que poderiam os próprios pesquisadores que produziam artigos e publicavam e, consequentemente, eram disseminados na BRAPS, de contribuir para esse processo de indexação. E aí o foco foi indexação de textos, né? Indexação colaborativa de textos. Então, a gente analisou 3 modelos colaborativos e aplicou esses 3, né, para a BRAPS. Foi essa a proposta para dizer assim, olha, tem essas 3 possibilidades aqui para serem incorporadas na BRAPS, de acordo com a ferramenta que a BRAPS utiliza, de acordo com as características da BRAPS, né, que é agregar a produção científica nacional da área de ciência da informação. Aí já no doutorado, né, nós sabemos que, assim, tanto as pesquisas que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa formação, na graduação, no mestrado, doutorado, tanto são relacionados ao interesse da gente, quanto ao interesse daquela pessoa que vai nos orientar, que é o orientador, né? Então, na época, eu cheguei também tentando fazer no doutorado para indexação de textos. Aí a professora Beth, que é minha orientadora, disse: por que você não aplica agora a folksonomia para indexação de imagens? Você não estuda no contexto da indexação de imagens. Eu disse: perfeito, professor, porque meu foco é folksonomia. Seja de imagem, ou áudio, ou vídeo, ou texto, eu estou dentro. Tá Aí valendo, eu né? fui, de acordo com as sugestões dela, ela pensou, indexação de estilogravuras, que ela ama cordel, né? Aí as estilogravuras são aquelas imagens que tem na capa do folheto do cordel. Aí eu fui na perspectiva, criei uma metodologia de indexação de estilogravuras pautada nas potencialidades da folksonomia e na semântica discursiva, que é um elemento da linguística, né? Para a representação dessas imagens, que são altamente polissêmicas e difíceis de reconhecer pelo profissional da informação. Então, a ideia era que os usuários fossem contribuir para essa indexação. Então, é basicamente isso. O movimento que a gente faz nós temos o tema de interesse, né, de pesquisa, vamos adaptando aí de acordo com as possibilidades de estudo e também com aqueles interesses relacionados às pesquisas, né, já desenvolvidas pelo orientador, né, e por você. Então, é basicamente isso. E a folksonomia, vocês viram que tem vários caminhos aí a seguir, desde questões éticas, a questões práticas, a questões de criação de modelos, de políticas, de instrumentos, de processos, de produtos. Então, Tem muito tem campo uma mesmo. variedade de coisas. Eles podem começar, por exemplo, quem sabe abraçando esse tema aí para fazer um TCC, para participar com um professor de algum, né, da iniciação científica, ou então entre eles, assim, elaborando um artigo. Então, a professora Fernanda mesmo, por exemplo, já fez um artigo em que ela analisava as palavras-chave da Biblioteca Digital de Monografias, não sei se era BDM ou repositório, ou os dois, né? Teve um que a da monografia foi na BDM, aí fiz um artigo do repositório também. Pois é, então, assim, tem muitas possibilidades no campo. E quando a gente cursa a disciplina, às vezes aquela disciplina é uma entre várias,
mas que a gente não está ali vendo a vitrine de possibilidades que suscita aí como profissional. Então, às vezes, eles pensam, nem sabia que né, munido desses conhecimentos, eu poderia levar isso à frente. Eu vejo muito isso. Pois, então, se alguém tiver alguma colocação, faça aqui agora no chat, eu vou perguntar à professora, mas de antemão já agradeço imensamente a tua palestra, você ter tirado aí um tempo do seu trabalho, que a gente sabe que é corrido, e ter vindo aqui, né, conversar conosco sobre a funcionometria e outras questões. Foi muito bom, muito interessante, sou sua fã. Eu quem sou, Mônica? Não, imagina. E é isso, em nome, né, do departamento, em nome dos meninos aqui presentes, dos alunos e alunas, agradeço muitíssimo. E a gente colabora aí em outras oportunidades. Eu agradeço, Mônica. É um prazer voltar aí ao FRN. Pena que não presencialmente, mas virtualmente. E é sempre um prazer estar na casa em que nos formou, né? Que nos graduou e que teve professores excelentes como você na minha formação. E hoje eu levo e sempre lembro de vocês, assim, para onde eu for, porque é a base, né, da nossa formação, enquanto pesquisador, enquanto profissional. Então, eu sugiro aqui que vocês que estão aqui presentes aproveitem, vivam a graduação, assim, se dediquem, entre em monitoria, entre voluntário, bolsista, a oportunidade que surgir, participem, vivam a universidade, porque é o momento da gente aprender de fato, né? Depois a gente segue um caminho de pesquisa. Aí no mestrado e doutorado a gente fica mais só, né? É um caminho mais solitário, você tem um orientador ali, mas é um caminho mais que você não está presencialmente, assim, diretamente com o professor ali, lhe orientando Mais diariamente, né? autônomo. Exato. Então, vivam a graduação de vocês. Eu espero um dia retornar à universidade. Pois é, a ideia é que Fernanda, né, um dia retorne à casa, o bom filho retorna à casa. Né, ela encontrou essa oportunidade de ir para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que, né, sorte deles, mas quem sabe um dia a Fernanda não pode retornar aqui à casa, né? É E, verdade. e também sigam o exemplo dela, né? Fernanda tem uma história de vida muito de superação, de sacrifícios e de luta aí em prol dos seus objetivos, né? Cidadã lá de Florânia, É, né? Tá lá no púlpito estelar lá de Florânia, então saiu lá de Florânia para o mundo. Então vocês se espelhem aí na trajetória de Fernanda, sigam os passos dela, que dá muito certo. eu agradeço. Sim, Mônica, só para finalizar aqui, fazer um convite a vocês para de 4 a 8 de outubro participar de um evento especializado na área de folksonomia, que é gerado pelo grupo do Folcolab. Vai ser só temas de folksonomia. A Perfeito. professora Jaqueline vai estar como palestrante, a professora Jaqueline Souza daí da UFRN, vai ter Maria Aparecida Moura como palestrante também, teremos Natália Romelho, né, sobre folksonomia e violência contra a violência sexual, tem algoritmicamente modelados, né, esses ambientes, a palestra da professora Cida Moura. Teremos também a participação de Roger Guedes, que trabalha com garantia semântica, né, e folksonomia, e Alessandra. Aí terá a participação também dos alunos de iniciação científica meu e da professora Juliana, Sim, que já também ia perguntar para o se Juliana. dedicando a esses estudos aí. Então, eu e a professora Juliana estamos aí frente a esse evento, tá? Convido vocês. Em breve eu mando os links e Tá ótimo, as divulga aqui, sim. artes. Está. Tá certo, Agradeço mais uma pois vez, viu? muito obrigada e desejo uma boa tarde para você e para todos e todas que estão aqui presentes. Até mais e eu vou parar aqui a gravação. Até mais, pessoal. Foi um prazer. Obrigada, Fernando. Tchau, tchau. Tchau.